Shalom a todos presentes. Graças a Elohim estamos servindo a Ele, estamos aqui descansando aos pés do Senhor. Vamos meditar na palavra de Elohim, amados, nos enriquecer um pouco mais aqui do conhecimento do Altíssimo. Convido os irmãos a fazermos a nossa primeira leitura no livro de Maasei Hashelihim. Em português aparece Atos dos Enviados, ou ainda Atos dos Apóstolos. Capítulo 17. Vamos fazer essa primeira leitura de forma alternada, que é o texto principal que nós estaremos meditando neste momento que temos para estar aos pés do Senhor, colocando nossos olhos sobre as suas palavras. Então, Maasei Hashelihim, Atos dos Enviados, 17, a partir do versículo 16, vamos ler até o versículo 33. Do 16 ao 33. Leiamos então responsivamente. E enquanto Shaul os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Intrometeram-se com ele também uns dos sábios da casa de Epicuros, os negadores, e sábios da casa de Estevá, os cautelosos. Foram estes e disseram dele: que tolice de lábios é esta? O que este falador está a informar? Esse, conforme a boca do que se ouviu, é instrutor de conhecimento de Elohim estranhos, porque anuncia a Yeshua e o reviver dos mortos. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Shaul ficou no meio do Areópagos e disse: vós, varões de Atenas, vejo que vosso coração, junto convosco, em tudo é o que dirige. O Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do Shamaim e da Eretz, não habita em templos feitos por mãos. E ele fez de um sangue a todos os filhos de Adão, para habitarem sobre toda a face do solo, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, porque filhos de Elohim nós somos. Por cima dos dias sem conhecimento passou, pois, Elohim. Portanto, ele ordena aos filhos de Adão agora que venham para ele de todas as extremidades da Eretz.
E como ouviram falar do levantar dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Muito bem, amados. Então temos aí narrado um fato que se inicia ali com Shaul aguardando em Atenas, né? No versículo 16 nós começamos vendo aqui que Shaul esperava por alguém em Atenas. Enquanto ele esperava, ele ia observando qual era a situação daquele lugar em que ele se encontrava. No caso aqui, ele estava esperando Timóteo e Sila, né? Que ficaram em Bereia, que era de onde Shaul tinha saído, por conta dos Yehudim, que tinham perseguido eles lá em Tessalônica. E aí, depois de Shaul ter saído de Tessalônica e ter ido para Bereia, esses Yehudim de Tessalônica foram correndo atrás de Shaul, de Sila e de Timóteo para os perseguirem. E aí, mais uma vez, Shaul foi recomendado pelos irmãos para que saísse dali também, para que eles não fossem agredidos pelos Yehudim de Tessalônica. E aí Shaul foi na frente e Timóteo e Sila ficaram ali ainda trabalhando em Bereia e depois se juntaram a Shaul. Então, enquanto Shaul está esperando ali naquela cidade de Atenas, a gente sabe que fica ali na região que hoje conhecemos como Grécia, né? E a gente sabe o que saiu dali da Grécia, né? Toda uma idolatria, mitologia, filosofias. E aqui nesse texto a gente vê sendo tratado sobre esses diversos assuntos aí que são bem característicos dessa cultura grega, que é tão cultuada nos dias de hoje, especialmente por aqueles que odeiam a Elohim, né, e estão trabalhando as ocultas para desviar as almas de Elohim. E a gente vê a primeira impressão que Shaul tem aqui, daquela situação da cidade dos moradores de Atenas, diz o que a respeito do espírito dele? O seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Então Shaul ele viu aquela situação, naqueles moradores, e o que ele percebeu? Carência. O que a gente vê quando a pessoa está buscando uma religião, buscando orientação, buscando estudar diversas filosofias, muitas vezes a pessoa está procurando respostas. Há o outro caso em que a pessoa está querendo apenas adquirir conhecimento intelectual para competir, para debater, né, como é, inclusive, o caso desses que a maioria desses que estavam ali discutindo com Shaul, né, a respeito das suas filosofias. Mas nós sabemos que as pessoas, muitas vezes, elas vão de casa em casa buscando alguém que lhes ajude a encontrar a razão de sua existência, o propósito de sua vida. E Shaul encontrou naquele lugar, né, aquela situação de idolatria, muitos altares, muitas esculturas, e ele percebeu que ali aquele povo estava desorientado e carente de ajuda. E o que ele foi fazer? Imediatamente, ele foi ali no versículo 17, diz que ele ia para a casa de reunião dos Yehudim e ali discutia com eles a respeito do plano de Elohim. Porque, obviamente, os Yehudim eles tinham acesso às Escrituras Sagradas, então era um povo que já estava acostumado a ouvir as palavras de Elohim, eles liam ali todo o Shabat, estavam se reunindo para ler na Torá. Então, o primeiro lugar que Shaul costumava procurar em cada cidade era essa casa de reunião, para que a partir dali ele conseguisse, inclusive, cooperadores para trabalharem ali naquela cidade. E ele ia para a casa de reunião dos Yehudim, e ali ele coloca os tementes a Elohim também, né? Ali na casa de reunião ele discutia com os Yehudim e com os tementes a Elohim. Então, já vê dois grupos separados aí, né? Significa que, pelo fato de ser Yehudi, não necessariamente esse Yehudi era temente a Elohim,
né? E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então, ele ia para o meio daqueles que estavam se reunindo para conversar sobre a Escritura Sagrada, né? Sobre Elohim, embora ali naquele meio estivessem também os erudim intelectuais, os que queriam só posição, mas também tinham os tementes a Elohim. Mas Shaul ajudava estes, que também precisavam de ajuda, e aqueles que estavam fora desse contexto de conhecimento da Escritura Sagrada. No caso ali, os que estavam se apresentando na praça. E algo que a gente observa aqui é que não são só aqueles que estão completamente perdidos que precisam de orientação, de ajuda. Shaul ele se preocupava também em ajudar os seus próprios compatriotas. Até que chegou um dado momento em que tal foi a rejeição da palavra de Elohim que ele se viu obrigado, né, a se dedicar àqueles que não eram da nação de Israel. Mas ele sempre procurava ajudar, né? A gente vê, quando ele escreve a carta, falando do seu apego à nação de Israel, do seu amor aos seus compatriotas, né? E a tristeza que ele tinha de ver os seus compatriotas, que deveriam ser o exemplo para as demais nações, se perdendo. E ele ia ali, né, se colocava no meio dos leões, né, muitas vezes perseguido, como aqueles de Tessalônica, que correram atrás dele em Tessalônica, depois foram perseguindo ele até Bereia, e aonde quer que ele fosse, eles não desistiam. Mas Shaul, ainda assim, sabia que havia muita pessoa no meio daquelas religiões ali, dos erudim, daquelas doutrinas, tradições, pessoas que precisavam de orientação. Assim, hoje também somos nós, né? Muitas pessoas que a gente está vendo aí agora também se manifestando, se expressando, os irmãos, à medida que vão pregando o anúncio, vão interagindo com as pessoas, veem que as pessoas estão carentes, estão famintas, sedentas pela palavra de Elohim. Mesmo frequentando, muitas vezes, uma denominação evangélica, percebem que ali não tem um sustento, não é edificada, não cresce, não desenvolve, né? Sempre fica aquela mesma pregação, né? Prometendo, dizendo que vai acontecer, dizendo que Elohim vai fazer, mas a pessoa não sente realmente Elohim satisfazendo a sua alma. Fica sempre faltando aquele vazio, aquela insatisfação. E aí as pessoas começam a se manifestar: poxa, eu estou procurando um lugar onde haja ensino, um lugar onde as pessoas falem a verdade, onde não fiquem competindo umas com as outras, fiquem falando mal umas das outras. E as pessoas vão se expressando, e é conosco que Elohim vai contar para que nós ajudemos essas almas, assim como Shaul ali ajudou. Mas ele foi a essa casa de reunião, falou ali com os erudim e com os tementes a Elohim, que, embora temessem a Elohim, precisavam de ajuda, de esclarecimento, principalmente com relação ao Mashiach, que muitos até hoje aguardam a vinda do ungido, porque não têm o entendimento a respeito das palavras que foram ditas pelos Neviim, pelos transmissores de Elohim. Então, Shaul, ele estudou bastante, ele se aprofundou no conhecimento, e até chegando ao final da carreira, ele falava que, não que ainda haja alcançado, mas eu continuo, prossigo, porque ele quer conhecer cada vez mais de Elohim, e ele ajudava aqueles que estavam completamente perdidos e desorientados. Então, eu escrevi aqui: muitas vezes pensamos que somente os idólatras e feiticeiros estão perdidos, mas até os erudim e os tementes a Elohim precisam de esclarecimento, precisam de alimento, né? E nós temos recebido riquezas inestimáveis da parte de Elohim, não é para reter, né? Aqueles que já estão aqui há mais anos podem lembrar daquela mensagem que foi dada sobre o Mar da Galileia, né, e o Mar Morto, né, que o Mar da Galileia ele recebe a água, mas a água é transmitida. E como ocorre a renovação da água, o Mar da Galileia é cheio de peixes, né, as bordas do Mar da Galileia são tudo florescendo, tudo verdejante. Já o Mar Morto, o entorno dele é um deserto, não sobrevive ninguém naquela água, porque é uma água represada, que aí ele fica parado,
vai acumulando água, acumulando resíduo, e você não consegue nem colocar a cabeça dentro d'água, porque se abrir o olho, né, o sal entra e você pode até ficar sem as suas vistas. Assim deve ser também a nossa comparação com aquele que retém a palavra de Elohim e não cumpre a missão de transmiti-la no seu viver diário, né? No abrir da sua boca, você vai sempre transmitir a palavra de edificação, a palavra de vida, a palavra de esperança para aquela alma que está aflita. Então, não é somente aqueles que desconhecem completamente a Escritura que precisam de orientação. Muitas vezes, os mais perdidos são justamente aqueles que têm a Escritura, a Bíblia na mão, mas são completamente extraviados da verdade. Eles acham que estão fazendo o correto, mas estão iludidos. Então, Shaul, ele se preocupava, estava ali atento a tudo, né? Sabendo que não importa qual seja a condição da pessoa, Elohim deseja que essa pessoa retorne para ele. No versículo 18, então, começa a questão da conversa de Shaul, aqui com aqueles homens que estavam na praça e ficavam discutindo sobre filosofia. E no versículo 18 colocam dois grupos aqui. Quando eu li, os irmãos devem ter percebido que estava um pouco diferente o texto, né, porque eu fiz uma tradução livre aqui a partir do hebraico, né, que diz assim: intrometeram-se com ele também uns dos sábios da casa de Epicuros, ou Epicuros, os negadores, e sábios da casa de Estevá, ou Estoá, os cautelosos. Foram estes e disseram dele: que tolice de lábios é esta? O que este falador está a informar? Esse, conforme a boca do que se ouviu, ou esse, conforme ouvimos, é instrutor de conhecimento de Elohim estranhos, porque anuncia Yeshua e o reviver dos mortos. E aí eu quero me deter aqui, para que a gente aprofunde aqui o entendimento desse texto e saiba por que esses homens, esses dois grupos aqui, que seguiam o epicurismo, que foi fundado por Epicuros, ou Epicuros, como está aqui no hebraico, e os que seguiam o estoicismo, né? Aí vem a casa de Estevá, né? Ou no grego ele coloca estoá, porque essa palavra traduzindo é pórtico. Eles se reuniam nos pórticos e eram caracterizados por isso, né? Então, daí vem a estoá, que virou estoica, né? E aí ele coloca aqui que os do epicurismo eram os negadores e os do estoicismo eram os cautelosos. E aí, para entender isso aqui, eu vou ler aqui para os irmãos a base de pensamento desses dois grupos filosóficos. Deixa eu abrir aqui o texto que eu separei para os irmãos. Começando aqui com o epicurismo. O epicurismo, né, que aparece aí no texto da casa de Epicuros, é o sistema filosófico que prega que a felicidade é manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. Isso foi ensinado por Epicuro, de Samos, filósofo ateniense, no século IV antes da Era Comum. Ele dizia: para ser feliz, é necessário controlar os nossos medos e desejos, de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, com o consequente estado de tranquilidade e ausência de perturbação. Então, está falando que é preciso controlar os medos e os desejos, de maneira que você tenha um estado de prazer estável e equilibrado, com tranquilidade e sem perturbação. Agora vamos ver como é que ele faz para controlar o medo. Né? Existe algo que põe medo em você. Algo material, ou às vezes nem é material, né? Algo imaginado. Né?
Você imagina que tem algo ali e já fica com medo. Mas você tem medo porque existe algo que põe medo em você. Como é que você faz para controlar o seu medo? A melhor saída é você enfrentar a situação, entender melhor. Né? Muitas vezes a pessoa tem medo porque não entende, não conhece, porque falta ali experiência. Né? Ou a pessoa tem medo mesmo porque é para ter medo. Né? Por exemplo, se você se encontra com um leão, só você e o leão, e você não tem nenhuma ferramenta para vencer o leão, você é magrinho, fraquinho, né? Vai fazer o que contra o leão? Né? Se você puder correr, corre. Né? Mas você sabe o que fazer para se livrar do problema. Você não vai fingir que o problema não existe. Não, eu estou vendo um leão aqui na minha frente, ele está com uma cara de faminto, está rugindo, mas eu vou fingir que o leão não está ali. Vai resolver? Você venceu o seu medo? Mas é essa a proposta desse grupo epicurismo, né, de Epicuros. Você vence o seu medo fingindo que aquilo que te mete medo não existe. Vamos ver aqui. A sua filosofia é de cunho materialista, não havendo espaço para a imortalidade. Então você já vê por que eles se assustaram e começaram a falar, que loucura é essa? Que tolice é essa que esse homem está falando? Porque Shaul, uma das coisas que ele fala é o reviver dos mortos, da eternidade, né? Da vida eterna no Senhor Yeshua. Então ele falou, isso aí é tolice, né? Todo mundo morre e acaba. Então, era uma filosofia materialista, ou seja, centralizada no material, no físico. Então, o que é felicidade? É eu ter saúde e estar bem. Eu estou alegre aqui, estou sem perturbação, tudo calmo, sereno e tranquilo, então eu estou feliz. Se der um estalo, um barulho, ou pegar fogo na casa, acabou a felicidade. Então é uma felicidade, né, de altos e baixos. E ele fala assim, buscava sobretudo encontrar o sossego necessário para uma vida feliz e aprazível, na qual os temores perante o destino, os deuses ou a morte estavam definitivamente eliminados. Então, a felicidade proposta aqui por essa filosofia do epicurismo era baseada na eliminação completa dos medos a respeito do destino, dos deuses e da morte. Vamos ver mais aqui. A filosofia de Epicuro se opunha à metafísica de Aristóteles. O que é a metafísica? É que existe algo além do físico, existe algo, uma dimensão que não pode ser sentida pelos sentidos físicos, que eu não posso ver, que eu não posso ouvir, que eu não posso sentir. Mas existe essa dimensão, né? E a gente sabe que esse linguajar não é um linguajar tão natural para a gente, mas a gente sabe que existe um mundo dos espíritos. Yahová é espírito, ele é o pai dos espíritos. E nós temos em nós, na Edá, o sopro sagrado. Então, esse Epicuro ele não cria nessa questão ele se opunha a essa filosofia da metafísica de Aristóteles. Como a filosofia de não determinismo, Epicuro defende a ideia de que nada está além dos nossos sentidos e que não existia nenhuma realidade que não poderia ser entendida com o auxílio dos nossos 5 sentidos, princípio denominado naturalismo radical. Então, ele só acreditavam nesse mundo físico aqui. Então, quando Shaul fala que aqueles que passaram para o lado de lá vão retornar e ser julgados por meio do varão que Yahová estabeleceu, que história é essa aí? Isso aí vai me causar perturbação. Se eles buscavam uma vida serena, sem perturbação, Shaul levou para eles um motivo para se perturbar. Agora, aqui os pilares, a respeito dos temores que eles buscavam eliminar, os medos que eles buscavam eliminar. O primeiro é a respeito dos deuses. Segundo a crença dos gregos, os deuses estariam preocupados com o ser humano, sendo responsáveis pelas suas vitórias ou desgraças, o que acarretaria um medo inerente ao homem, que temeria ser punido a qualquer momento por um de seus atos. Epicuro critica esta ideia.
Ou seja, não existe um Elohim que está de olho em mim, não existe um Elohim que está anotando as minhas ações para depois me julgar. Então, quando Shaul vai falar que Yeshua, que foi determinado um dia e que com justiça ele há de julgar, isso aí causou perturbação para eles. E aí eles só tinham a refutar aquela palavra de Shaul, porque ia de encontro ou contra os interesses deles, que buscavam fugir daquilo que lhes causava medo. Eles não resolviam o problema. Aí você vai ver o filósofo, ele fala um monte de palavra difícil, frases que você fica difícil de entender, e até eu, comentando isso com os irmãos no 6º dia, ali no culto na irmã Miriam, eu brinquei, né? Aí você fica achando que você é que é o ignorante, né? Você que não entende, poxa. Não, você não está entendendo a mensagem do filósofo porque você ainda não alcançou o nível, o patamar da iluminação. Então você precisa estudar muito, ler muitos livros ainda. Pega esse autor aqui, aí um livro de 10.000 páginas. Pega esse outro autor aqui, não sei o quê. Aí esgotou naquela língua, agora lê também outros 1.000 livros na outra língua. E assim vai, você nunca alcança aquele estágio. Mas não é para entender mesmo. É tudo confuso porque fala muita coisa, mas não diz nada. Não resolve a situação. Busca-se apenas mascarar e fugir daquilo que lhe causa medo. Mas Shaul estava diante deles propondo a solução. Vocês têm medo da morte? Vocês têm medo de serem punidos por suas ações? E Yahová ordena que todo homem em todo lugar retorne. Ele passou por cima dos tempos da ignorância. Retornem. Epicuro critica esta ideia, né, de que os deuses poderiam punir os homens. Isso, obviamente, quando o homem sabe que vai ser julgado um dia, ele teme e ele tem duas escolhas. Ou fugir, né, fingir que não vai ser, e aí a sua consciência é cauterizada, ou retornar dos seus maus caminhos, se corrigir e buscar a Elohim. Se os deuses não se encarregam do nosso destino, bênção ou maldição, cabe a nós mesmos a responsabilidade. É a palavra de Epicuro aqui. A felicidade ou sofrimento depende das escolhas de cada um. É uma frase bonita, né? A felicidade ou sofrimento depende das escolhas de cada um. Mas veja que ele opôs a felicidade ao sofrimento. Existe felicidade com sofrimento? Vamos lá, quem aqui é feliz? Veja aí, está faltando felicidade aqui nesse salão, hein? Nós precisamos conversar mais com o Senhor Yeshua, né, se apegar mais a Ele, né? Mas temos sofrimentos? No mundo tereis aflições, mas equipai-vos de força. Eu resisti ao mundo. Eu vivo e vós vivereis. Nós nos alegramos na esperança. É claro que a felicidade plena, perene, né, ela vai ser desfrutada quando nós não formos mais agredidos pela maldade dos homens, né, como a natureza geme ainda hoje por causa dos erros dos homens. Mas ele coloca aqui a felicidade em contraste com o sofrimento. Tem alguma semelhança com as pregações de hoje? Né? Pare de sofrer. Venha para cá participar da corrente do descarrego e você não vai sofrer nunca mais. Aqui a filosofia. Não, eu tenho que ter saúde. Graças a Deus, porque eu tenho saúde, tenho dinheiro, estou vivendo uma vida tranquila. Eu todo ano viajo para o exterior, né? Eu posso dar, eu dou muito bem, muitos bens, faço muitas doações, estou bem, estou tranquilo, entendeu? Eu moro lá no meu castelo, nenhum bandido chega lá, até que ele ouve a voz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Quem está falando? Quem está aí? Ele está lá no seu castelo. O que mudou? A pessoa foi lembrada de que existe algo a temer. Existe alguém a temer. Então, esse aqui é o primeiro pilar dessa filosofia, né?
Não existe Elohim. Eles criam até que existiam os deuses, os ídolos, na mitologia grega, só que o pensamento deles era o seguinte: eles estão lá e nós aqui. Só existe esse mundo físico aqui, a gente resolve por aqui. A nossa felicidade depende só de nós mesmos. O segundo pilar é a questão da morte. Como é que eles resolvem essa questão da morte? É outro medo que se tem. Poxa, eu vou viver os prazeres aqui, vou ter saúde, mas até quando eu vou ter saúde? Em determinado momento a morte vai vir e não tem como fugir dessa fatalidade. Olha só o que eles falavam. Para acabar com o temor da morte, Epicuro defende a ideia da morte como sendo o nada. A lógica é que se a vida e as sensações causam o sofrimento do indivíduo, a morte existiria para cessar as sensações, ser o nada, a privação total. Portanto, é inadmissível aceitar que ocorrerá sofrimento, pois a morte ocasionaria o extermínio das sensações. A conclusão que a gente chega é que ele transformou a morte de problema em solução. A morte vai acabar com o sofrimento. Eu vou cair num nada. Só que quando Shaul vem e prega para eles, falando que Yeshua vai levantar todo mundo dentre os mortos, espera aí. Não, eu estava vivendo, achando que tudo ia acabar um dia. Né? Eles vão estar dizendo que vai voltar e vai julgar. Como é que vai ser isso? Então era um misto de zombaria, mas também com o coração batendo mais forte, né? Acelerado. Não, isso aí não é verdade, não. É palhaçada. Esse homem aí vem chegar aqui falando isso, né? Que a gente está conversando coisa séria aqui, filosofia do alto nível. Vem esse homem falar de Yeshua, Elohim, estranho. Mas era esse o pensamento. E aí eu concluo aqui nessa parte do epicurismo, ele fala assim: o sábio é, portanto, aquele que toma consciência da própria existência e destino, não aceitando o determinismo de um Deus. Para ele, o importante na busca é a saúde física e a serenidade interior, ocasionadas pela escolha de quais desejos deverão ser saciados. A felicidade reside, então, na saúde do corpo e da alma. E esta alma não pode ser entendida, obviamente, como metafísica, mas como parte fundamental da própria existência corpórea. Ou seja, no pensamento deles, a alma fazia parte do corpo. Não existe isso de o corpo morrer e a alma sair e ir para algum lugar. Então você vai falar assim: quem estiver na obediência a Elohim vai para cima e quem estiver na desobediência vai para baixo, vai para o tormento, vai para o fogo. Então isso aí também para eles não funcionava. Né? Então são esses os três pilares, né? O dos desejos, né? Dos deuses e o da morte. Isso aqui é a doutrina do epicurismo. Agora, a doutrina do estoicismo. A doutrina do estoicismo foi, como eu disse, os estoicos vêm da palavra estoar, que quer dizer pórtico. Né? E eles costumavam se reunir nos pórticos. E essa doutrina foi criada por Zenão, também um grego. Essa escola era uma escola de filosofia helenística fundada na Grécia, em Atenas, por Zenão, no século III, ou século III, antes da Era Comum. Ele dizia o seguinte: para viver uma boa vida, era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. Naturalismo, né? Temos que nos conformar à natureza, respeitar e viver em harmonia com a natureza. Então, essa basicamente a pregação deles. E uma coisa que eu coloco aqui, uma pergunta, né, para essa filosofia responder: como eu vou entender a natureza se eu não souber de onde ela veio? Quem a criou? Por que a criou? Qual é o projeto dele? Qual é o propósito dessa criação? Eu não vou poder ter uma boa vida, como diz aqui, em consonância com as regras da ordem natural, se eu não entendo, não conheço quem criou essas regras, quem criou a natureza. Uma frase famosa dele é: a virtude é suficiente para a felicidade. Então,
Enquanto a felicidade lá para o epicurismo está relacionada ao físico, ao estado emocional, né? Eu tenho que ter saúde e estar sereno e tranquilo. Aqui, para o estoicismo, a felicidade ela é baseada na virtude. E o que é essa virtude? A virtude consiste em um desejo que está de acordo com a natureza. Então, basicamente, se eu estou vivendo em harmonia com a natureza, eu sou feliz. Aí você pega o camarada que vai resolver morar lá no meio do mato, né? Privado de qualquer coisa da vida urbana, esse sujeito é feliz? Depende. Ele já encontrou Elohim? Já encontrou o Senhor Exu? Se não, é tão infeliz quanto aquela pessoa que está no meio da cidade grande. Ele teve maior influência, né? Esse grupo foi um grupo de maior influência do que o epicurismo, e chegou, inclusive, a influenciar grandemente essas mudanças que ocorreram no chamado cristianismo. Essas influências desse pensamento aqui foram introduzidas ali nas Bíblias para trazer a cultura grega para a assimilação daqueles que estavam se aproximando por causa de Yeshua, mas acabavam esbarrando nessas mentiras. A ética estoica defende uma perspectiva determinista, enquanto o epicurismo dizia que defendia a não determinística, ou seja, Elohim não interfere na minha vida, ele não vai me julgar, ele não tem nada a ver comigo. No caso aqui dos estoicistas, os estoicos, né, eles defendiam o determinismo, ou seja, Elohim tem, sim, relação comigo e ele está me vigiando. Um estoico de virtude altera a sua vontade para se adequar ao mundo e permanecer, nas palavras de Epicteto, doente, mas feliz, em perigo, mas ainda assim feliz, morrendo, mas ainda assim feliz, no exílio e feliz, na desgraça e feliz. Então, esse é o estoico de virtude. Então, a virtude é o único bem e caminho para a felicidade. O indivíduo deve negar os sentimentos externos. O prazer é indiferente ao homem sábio. E aí vem aquela descrição que apareceu no texto para a gente, no versículo 18, quando diz que os epicuristas eles eram os negadores, ou seja, eles negavam Elohim, negavam a morte, negavam a questão do determinismo, enquanto que os estoicos, aqui na tradução que eu fiz, eram os cautelosos, né? Eles sabiam que havia uma intervenção, né, superior sobre as ações deles. Mais algo aqui sobre essa filosofia, né, para finalizar. A certeza e o conhecimento verdadeiro, alcançável pelo sábio estoico, podem apenas ser atingidos pela verificação da convicção com a experiência dos pares e pelo julgamento coletivo da humanidade. E aqui ele coloca a dependência de você ter certeza do que é verdade, do que é o conhecimento verdadeiro, se alguma pessoa tiver tido a experiência semelhante à sua, ou se o coletivo aprovar aquele conhecimento como sendo verdadeiro. A gente tem alguma coisa parecida com isso hoje? Né? A questão dos fake news. Não, só é fake news se os grandes jornais estiverem falando. Não, só não é fake news se os grandes jornais estiverem falando. Se não, é fake news. Mas todos os grandes jornais são controlados pelas mesmas pessoas. E falam as mesmas coisas justamente por isso. Então, quando você adota essa questão aqui, não, a outra pessoa também tem que... Só você? É só você que vai para o céu? Só a sua igreja? É só você que conversa com Elohim? Não, eu estou te dando a oportunidade de aprender a se relacionar com Elohim também. Como eu disse me lembrei aqui de uma situação, uma das muitas situações, né, quando eu morava lá em São José dos Campos, e aí eu passava mais tempo ali com os colegas, né, foram 3 colegas ali do quartel comigo, e numa das ocasiões que a gente estava voltando do almoço ou indo para o almoço, uma colega chegou para mim e falou assim, você fala como se fosse superior a nós. Eu
falei, mas eu sou. E eu não me referia porque eu era mais antigo que eles, né? Eu me referia por causa de Elohim mesmo. Eu falei, mas vocês podem estar no mesmo patamar que eu. Aí ficou assim, se quiser mais explicação, eu explico. Mas é engraçado, né, ver como as pessoas elas falam para te intimidar e você falando, mas é isso mesmo. Como o Senhor falou, né? Vocês me chamam mestre e Senhor? É isso mesmo. Né? Ele falou, não, que isso, gente? Não, menos. Eu sou um humilde servo de Elohim. Né? Eu sou menor do que todos. Não, vocês me chamam mestre e Senhor, eu sou mesmo. Eu falei, você fala como se fosse superior? Mas eu sou superior. Porque o conhecimento que eu tenho de Elohim me coloca nas regiões celestiais com ungido. Eu estou muito acima. Né? Estou com luz na minha vida. Como é que eu vou estar no mesmo nível? Então, essa questão do coletivo. Não, o coletivo tem que também... Não, é a sua experiência com Elohim, e a emuná não é baseada na aceitação, na aprovação deste ou daquele. É mais na sua experiência com Elohim. E isso que vai te dar a convicção. Mas no pensamento aqui do estoicismo, né, o conhecimento verdadeiro, a certeza, vem pela experiência dos pares e pelo julgamento coletivo da humanidade. Então, isso aqui é apenas alguns pontos para a gente entender quem eram estes que estavam discutindo com Shaul e por que eles ficaram tão impactados com aquela palavra. E vamos fazer uma leitura aqui a seguir, para a gente ver como Shaul vai desfazendo essas filosofias deles. Resumindo, a escola do estoicismo cria que os deuses se interferiam na vida do ser humano. A virtude ela consiste na conformidade com o que é natural e o caminho da felicidade é por meio dessa virtude, a conformação com o que é natural, e a verdade como produto da percepção coletiva. Esses 3 pontos aí que a gente destaca. No epicurismo, é não determinista, ou seja, os Elohims não interferem no meu destino, eles não interferem na minha conduta, eles não vão dizer o que eu tenho que fazer, nem me punir por causa de qualquer erro. Era um pensamento materialista, que se reduzia ao mundo físico, e, para fugir do medo da morte, eles colocavam a morte como a libertação do sofrimento. A morte acaba com tudo. Então, essas sensações que me incomodam tanto, se acabam. Logo, eu quase diria assim, eu vou me tornar verdadeiramente feliz quando eu morrer. Eu falei, quanta tolice. Então, é melhor nem viver. Se mata logo. Mas a gente vê que a cegueira faz com que as pessoas considerem isso grandeza. Aí leem esses filósofos e vão atrás deles. A possibilidade de voltar dos mortos e de um Adão vencer a morte intrigou aqueles 2 grupos. Porque a morte é um problema que não é solucionado com filosofia. E Shaul ele vai prosseguindo falando ali. Eles mostraram interesse em saber do que ele estava falando. E Shaul, no versículo 22, ele começa a falar, vós, varões de Atenas, vejo que vosso coração, junto convosco, em tudo é o que dirige. Ou seja, vocês se deixam levar pelo coração, pelos sentimentos, pelas sensações, pelos desejos. Não, tem que ter a sensação, é o natural, harmonia com a natureza. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar, também um altar em que estava escrito ao Elohim desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, eles colocaram ali um Elohim desconhecido, eles sabiam que existia Elohim que eles não conheciam, embora tivessem tantos, Eles sabiam que havia um Elohim que eles não conheciam. E os outros? Eles conheceram? Era tudo mitologia também, Não tinha um relacionamento. Era só imagem de escultura para fazer arte, para fazer evento, para exaltar aquela mitologia. Versículo 23, o que nós acabamos de ler. Eu escrevi assim, eles estudavam sobre os ídolos deles, mas não buscavam nenhum relacionamento ou experiência prática com eles.
Shaul estava apresentando a Elohim como alguém que quer um relacionamento com Adão, com o ser humano, e que exerce domínio sobre todas as coisas. Daí o conflito de pensamento deles. Elohim quer um relacionamento. O epicurismo dizia que são os deuses lá e nós aqui. E Shaul apresentou Elohim como alguém que está querendo que o homem retorne para ele. Ele é um ser vivo. Ele é alguém que se interessa pela sua situação. Ele se importa com seus sentimentos, com seus anseios. Ele quer responder aos seus questionamentos, né? Mas você precisa obedecê-lo. E ele também exerce o domínio. No versículo 24, Shaul fala assim: o Elohim que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do Shamaim da Eretz, não habita em templos feitos por mãos. Então a gente vê aqui derrubando ali a doutrina dos estoicistas, né? Que fala assim: não, temos que viver em conformidade com a natureza. Aí Shaul vem e falou: mas quem criou a natureza? Elohim, que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do Shamaim da Eretz, não habita em templos feitos por mãos. Ele não está naquele altar ali que vocês fizeram para o Elohim desconhecido. Ele não habita em casa construída por mãos humanas. Nem tampouco é servido por mãos de varões, como que necessitando de alguma coisa. Não precisa ser vestido, não precisa que alguém acenda a vela para ele, que carregue ele, que construa uma casinha para ele não pegar chuva, nem que o cocô de pombo caia na cabeça dele. Né? Pois ele mesmo é o que dá a vida a todos, a respiração e todas as coisas. E ele fez de um sangue a todos os filhos de Adão para habitarem sobre toda a face do solo, ou do Adamá, determinando os tempos já dante ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Elohim, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, Shaul ali coloca que Elohim ele está interessado em se manifestar. Você está buscando a Elohim? Achegue-se a ele e ele vai se manifestar. Vocês estão aí buscando, estou vendo que vocês estão buscando nos ídolos aí, estão discutindo na praça, né, buscando, divagando, filosofando, mas eu estou aqui apresentando o Elohim Criador. E ele está de olho em cada um de vocês. Não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, porque filhos de Elohim nós somos. Aqui a gente vê que Shaul ele tinha conhecimento da literatura, né, ali de alguns daqueles Ivanim, né, dos gregos. E ele cita, né, que na escritura deles, eles colocavam porque filhos de Elohim nós somos. Mas olha o que o Shaul vai falar depois. Sendo nós, pois, filhos de Elohim, não havemos de cuidar que Elohim seja semelhante ao ouro, prata ou pedra esculpida, por artifício e imaginações dos varões. Ora, se vocês estão dizendo que são filhos de Elohim, como é que vocês chamam esses altares aí, essas esculturas de Elohim? Vocês saíram desse material aí? Vocês saíram dessa pedra, desse gesso, dessa madeira? Vocês estão dizendo que são filhos dessas coisas? Se vocês são filhos de Elohim, Elohim pelo menos é semelhante a você ou superior. Se vocês se julgam inteligentes, Elohim é muito mais. Se você se julgar forte, Elohim é muito mais. Como é que você vai fazer ele reduzido abaixo da sua posição? Então, a princípio, a pregação de Shaul parece uma pregação normal, né? Mas para aqueles homens que eram intelectuais, filósofos, que tinham os seus pensamentos das suas escolas, Shaul está dando um choque de realidade neles. E certamente, né, algumas pessoas podem se sentir tão ofendidas a ponto de partirem para a violência. Né? E Shaul fala, por cima dos dias sem conhecimento, imagina isso. Né? Elohim passou por cima dos dias sem conhecimento. Vocês não conhecem Elohim, vocês não conhecem nada do que deveriam conhecer. Mas Elohim vai relevar isso. Ele ordena que os filhos de Adão agora venham para ele de todas as extremidades da Eretz, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que escolheu, e disso deu certeza a todos,
levantando dos mortos. E quando ouviram ele falar do levantamento dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Vai voltar sim. Sim, esse Yeshua levantou dos mortos, né? Tudo bem. Para quem acreditava que a morte era um nada, não precisa ter medo da morte, é só fingir que a morte, na verdade, não é problema nenhum. Então, aquela palavra no coração dos mais soberbos não entrou. Mas depois a gente vê, aqui no versículo 34, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio. Aqui coloca o Areopagita, né? Mas a expressão aqui eu estou lendo no hebraico aqui, eu não cheguei a traduzir esse texto, mas diz assim, que era um dos juízes do Areópagos. Né? O Areopagita, né? Como se fosse de alguma cidade, mas ele era um dos juízes do Areópagos, ou seja, ele era um dos responsáveis ali daquele grupo, naquela área de discussão filosófica. Então não era alguém pequeno. Ele ouviu Shaul falar e a palavra entrou no coração dele. Viu? Mas os outros que estavam cheios de si zombaram de Shaul. Né? Então esse Dionísio e uma mulher por nome Dâmaris acompanharam Shaul para aprender mais sobre essas grandezas, porque eles perceberam que aquela filosofia deles era só um tapa-buraco, uma enganação, que não iria satisfazer de fato. E Shaul estava oferecendo para eles algo não somente que era verdadeiro, mas que era eterno. Amém, amados? Deixa essa meditação aqui para nosso crescimento, no conhecimento de Elohim, que Elohim possa abençoar a cada um de nós.